Você está ouvindo e vendo o podcast Coaching para o Sucesso Emocional, episódio 42. Olá para você que está aí novamente. Hoje nós estamos aqui num background um pouco diferente, porque eu estou gravando pelo Zoom. E hoje o que nós vamos fazer é um tanto quanto diferente. Por quê? Por que eu estou gravando pelo Zoom e por que eu estou usando meu headset aqui? Opa, deixa eu pôr esse coisa aqui para trás. Porque o episódio de hoje eu quero oferecer para você uma perspectiva diferente sobre a nossa experiência humana em termos emocionais. Então vamos lá. E é como se fosse um treinamento um pouco mais aprofundado nas nossas emoções e também em como administrar as nossas emoções de uma forma mais leve. Imagina que na nossa experiência humana, quando a gente veio para esse planeta, seja criado por Deus ou criado pela ciência, não importa. Imagina que você assinou um contrato e que nesse contrato tinha lá uma cláusula falando 50% da sua experiência vai ser positiva e o outro 50% vai ser negativo. Combinado? Você combinou com esse criador e esse criador te disse que, beleza, então agora você está na experiência humana. Porém, quando a gente chega para esse planeta, desde pequeno, o que acontece? A gente é ensinado, por algum motivo, e pelos nossos pais, pela sociedade, de que quando a gente está infeliz, alguma coisa aconteceu errada. Que não é natural a gente estar infeliz, que não é natural a gente sentir ansiedade, em sentir medo, em sentir qualquer outra coisa que não seja felicidade, que não seja algo bom. Que se você estiver sentindo mal, você precisa fazer alguma coisa para consertar a forma como você está se sentindo, porque alguma coisa aconteceu de errado. Essa crença de que a gente precisa estar feliz 100% do tempo é uma das crenças que parece boa, que parece plausível e que parece que todo mundo concorda com isso. Tanto quanto a gente se pergunta às vezes: "O que é que eu mais quero?" "Ah, eu quero ser feliz." Mas quando a gente pensa: "Eu quero ser feliz", a gente projeta para esse futuro ou para atingir qualquer objetivo que a gente almeje, como se quando a gente chegar lá, as coisas serão 100% felizes. Nós criamos essa imagem, a gente projeta essa imagem e constantemente essa imagem é destruída. Por quê? Porque as coisas acontecem, mas a gente não está 100% feliz o tempo inteiro. E a gente tem a sensação de que alguma coisa aconteceu de errado. E o que a gente faz geralmente? Eu vou usar aqui um pouco do exemplo da ansiedade. O que eu mais vejo dos meus clientes que têm ansiedade e comem para resolver a ansiedade, o que na verdade a gente está fazendo? A ansiedade, ela vai estar aqui, nos 50% das emoções negativas. E quando a gente sente essa ansiedade e a gente acredita que alguma coisa aconteceu de errado, porque a gente não está feliz nesse momento, a gente tende a resistir a essa ansiedade. E existe uma outra reação que a gente tem, que é a de fuga. Então, quando a gente se sente ansioso, algumas vezes a gente coloca uma outra camada aqui, que eu chamo de diluição da ansiedade, ou seja, a gente tenta fugir para os lados. E como que a gente dilui essa ansiedade? Como que a gente diminui o impacto dessa ansiedade fugindo? Comendo, quais são as fugas, né, que a gente faz? Ou é comendo, às vezes internet, às vezes pornografia, às vezes bebida alcoólica, Netflix. Hoje a sociedade oferece muitas opções para a gente fugir das nossas emoções negativas. Porém, olha o que eu quero que você veja, por isso que eu coloquei esse desenho aqui.
Quando a gente vive nessa camada aqui, a gente poucas vezes migra para essa parte positiva. Por quê? A gente vive nessa camada de fuga, seja comendo, seja pornografia ou qualquer outra dessas opções que eu falei, que a gente utiliza como fuga, pensando que a gente está resolvendo a nossa vida emocional negativa. Porque a gente não está disposto a sentir a parte negativa da experiência humana. Quando a gente começa a remover essa camada de fuga, o que acontece? A gente começa a desenvolver uma tolerância maior para as nossas emoções negativas, o que é tão contraintuitivo nesse caso, por isso que eu coloquei o desenho, porque quando a gente começa a se abrir para as emoções negativas e para esse 50% da experiência humana como parte da nossa experiência humana, a gente se abre também para as emoções positivas, diminuindo o impacto daquela ansiedade, sem colocar mais uma outra camada de ansiedade. Porque quando a gente foge aqui pelos cantos, o que acontece é que o resultado final daquilo é algo negativo. Quando a gente foge da ansiedade comendo, o resultado daquilo é que a gente, primeiro, ganha peso, e segundo, não desenvolve a tolerância para a ansiedade. E não aprende a administrar aquela ansiedade com os recursos internos que nós já temos, mas que nós precisamos aprender a utilizá-los para resolver internamente. Se a gente utiliza recursos externos para resolver a nossa vida emocional interna, como se aqueles recursos internos fossem uma muleta emocional, o que acontece? A gente nunca aprende a desenvolver e a utilizar os recursos internos como ser humano. Que a gente tem esses recursos internos. A gente só precisa desenvolvê-los. Às vezes a gente precisa começar lá do comecinho, mas nós temos total potencial e capacidade para resolver a nossa vida emocional com recursos internos, sem precisar utilizar esses recursos externos que nós chamamos de fuga. Uma das partes mais difíceis desse processo é a gente aceitar que não vai existir um lugar onde 100% da nossa experiência humana vai ser feliz. Onde 100% do tempo eu vou ficar feliz, experimentar a paz o resto da vida, como se nada fosse balançar a minha estrutura. Por quê? Se a nossa experiência humana é composta de contrastes, a gente não saberia o que é calor se a gente não sentisse frio. Da mesma forma que a gente não consegue sentir paz se a gente não tiver momentos de ansiedade. Requer um pouco de coragem para que a gente passe pelo processo de transformação e de aceitação da nossa condição humana. Requer que a gente reconheça que a nossa experiência humana não vai ser 100% feliz e que tudo bem. E eu não estou dizendo que é para você sofrer. Muito pelo contrário, quando a gente aceita que a condição humana é composta desses contrastes emocionais, que é o que enriquece a nossa vida emocional, aí a gente começa a levar a vida com um pouco mais de leveza do que se a gente manter a crença de que a gente precisa ser feliz o tempo inteiro. É o que eu tenho para você hoje. Falo com você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.